Boa noite, bem-vindos ao programa especial Autárquicas 2021. Fizemos o primeiro com o Dr. Bruno Rocha, que foi candidato pelo PSD-CDS no Conselho de Sinfãs. Hoje temos o prazer de ter um independente, Dr. Ricardo Jorge, candidato à Câmara Municipal de Castelo de Paiva. Antes de podermos falar com o nosso convidado, vamos conhecê-lo um pouco melhor. Ricardo Jorge, casado e pai de 2 filhos, é atualmente advogado, tendo a sua sede de trabalho em Castelo de Paiva. Estudou no Conselho, ingressando na Universidade Católica do Porto em 1997. No que concerne à sua experiência política, Ricardo Jorge foi vice-presidente da JSD e do PSD de Castelo de Paiva, secretário da mesa distrital do PSD de Aveiro e presidente da Assembleia da secção do PSD de Castelo de Paiva. Exerceu ainda o cargo de vereador da Câmara Municipal de Castelo de Paiva no mandato de 2005 a 2009 e membro da Assembleia Municipal no mandato 2013 a 2017. Vamos ver o vídeo da apresentação da sua candidatura à Câmara Municipal de Castelo de Paiva. Caros paivenses, depois de ter recebido vários incentivos para me candidatar à presidência da Câmara Municipal de Castelo de Paiva e de eu próprio ter feito contactos e recebido opiniões muito favoráveis nesse sentido, decidi aceitar esse desafiante e honroso convite. As pessoas querem claramente uma mudança na gestão da Câmara Municipal e eu estou certo que com a nossa equipa e com a vossa ajuda seremos capazes de concretizar esse objetivo. Nesta pequena mensagem dirigida diretamente a cada um de vós, queria que ficasse claro que connosco e com a vossa ajuda a mudança será uma realidade e todos serão tratados por igual. Somos já um grande número de pessoas, com e sem filiação partidária, e decidimos avançar com este projeto livre e aberto, mas com uma ideia muito fixa. Servir os paivenses, tendo como meta melhorar a qualidade de vida das pessoas e tornar Castelo de Paiva o concelho atrativo e onde vale a pena viver. Por fim, permita-me que vos diga que, ao longo de quase 47 anos de vida, fui adquirindo uma grande experiência associativa, profissional e política que me prepararam para exercer o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva. E estou certo que, com as competências pessoais e profissionais daqueles que já nos acompanham, o nosso destino será certamente o sucesso de Castelo de Paiva. Um forte abraço e contamos com todos para fazer de Castelo de Paiva um concelho para todos. Dr. Ricardo, é um gosto tê-lo aqui connosco no programa especial Autárquicas 2021. Muito obrigado, para mim também é um grande prazer estar aqui nas vossas instalações. Portanto, estamos a falar de Castelo de Paiva, um conceito que o Novo Canal também faz cobertura. Um candidato que aparece. A primeira pergunta que eu te faço, não podia deixar de ser, quem é Ricardo Jorge? Ricardo Jorge é esta pessoa que está aqui à sua frente, com 46 anos. Sou natural e residente em Castelo de Paiva. Esta é uma pergunta difícil para mim, porque eu não gosto muito de falar de mim, mas pronto, sou advogado de profissão, já fui autarca, trabalhei muito no mundo associativo, ainda trabalho, gosto da atividade. Quando fala que foi autarca, foi por algum partido político? Sim, na altura pelo PSD, fui membro da Assembleia de Freguesia, da Assembleia Municipal e também da Câmara Municipal. O que é que o move? No fundo, como diz aqui na sua apresentação pública, diz que a sociedade civil e Castelo de Paiva precisa de alguém, uma sociedade civil, para tomar conta dos destinos da Câmara Municipal. Não concorda de todo nem com o executivo que está lá, nem com a oposição que está a ser feita? Foi isso que o moveu para avançar com uma candidatura? Olha, eu respondi-lhe mais pela parte da sua pergunta da sociedade civil do que é que me move a mim pessoalmente. Porque esta candidatura surgiu precisamente no seio da sociedade civil. Eu tinha a minha vida normal, levava a minha profissão, tinha a minha atividade associativa também, e há algum tempo esta parte, começou a haver um movimento de pessoas, uns com orientação partidária, outros sem orientação partidária, que começaram a conversar e a gerar um sentimento de que de facto era necessário haver uma alternativa àquilo que na altura já se previa que seriam os candidatos dos 2 partidos habituais que concorrem e vencem as eleições em Castelo de Paiva, que seriam do PS e do PSD. No fundo é o rosto de uma sociedade civil que está desiludida com os partidos políticos?
Eu sou um dos rostos, e é um bocadinho isso que diz. Em Castelo de Paiva, os partidos principais, esses dois, o PS e o PST, têm vindo a fechar-se em demasia nas suas próprias estruturas, e a sociedade tem um sentimento, quem vive em Castelo de Paiva e frequenta os estabelecimentos e conversa com as pessoas, nota esse profundo sentimento de necessidade de mudança. E foi esse grupo de pessoas que começou a abordar-me nesse sentido, de fazer parte desse projeto. E hoje sou o rosto que diz, se calhar o rosto o primeiro, mas sou apenas o rosto de muitos que se juntaram para que este projeto nascesse e tivesse sucesso, que é aquilo que esperamos, naturalmente. Doutor, Câmara Municipal, é certo, a Assembleia também Municipal, juntas de freguesia. Vai haver candidatos em todas as juntas? Sim, teremos candidatos em todos os órgãos autárquicos. E já estão fechados os nomes? Sim. Agora, passando um pouco mais para a fiscalização do trabalho do municipal e também saber o que é que o senhor faria diferente, nós, ao longo destes 4 anos, percebemos que o Dr. Gonçalo Rocha apostava muito na indústria, gostava de trazer muito, o discurso era muito para a área empresarial, colocar a área empresarial no Conselho, visto que lhe dava postos de trabalho e que fazia com que as pessoas, a economia regulasse, local, mas também com que houvesse mais famílias no Conselho de Castelo de Paiva. O turismo foi também não esquecido, mas acha que está de acordo com essa linha de visão que o Dr. Gonçalo Rocha marcou nestes 4 anos, últimos 4 anos? Eu peço desculpa, mas eu vivo lá e não foi essa a impressão que eu tive nesses últimos 4 anos. E se nós olharmos para o trabalho da Câmara Municipal, que não foi só do Dr. Gonçalo Rocha, ele é apenas um elemento do Executivo Municipal, portanto o trabalho... Mas você percebeu a minha pergunta, estou a falar a avaliação que fazemos que o Dr. Gonçalo Rocha transmite para fora, não a nossa parte que diz, ele faz essa avaliação. Sim, mas a Câmara, o resultado do trabalho do município é do Executivo, que é composto por várias pessoas, não é só ele. Ele, se calhar, é aquilo que o senhor dizia de mim, era o rosto, o primeiro rosto, mas não é o único. O que foi feito ou o que não foi feito é o resultado de um trabalho da equipa que era apenas liderada por ele. E eu lamento discordar dessa leitura que fez, porque nem numa matéria, nem na outra foi essa a percepção. Eu faço-lhe a questão, se concorda com as palavras do doutor, ou com a visão do Dr. Gonçalo Rocha. Não faço leituras nenhuma. Pronto. Então discordo dessa leitura que me transmitiu do Dr. Gonçalo Rocha. Aliás, eu acho que aconteceu até numa outra oportunidade precisamente do contrário. Porque eu não noto na Câmara Municipal, seja no Dr. Gonçalo Rocha, seja nos outros membros do Executivo, a capacidade para fazer atração de investimento. Porque conheço-os e não vejo proatividade. Aliás, nós perdermos, se não 2, pelo menos uma unidade industrial, precisamente pela forma de atuação do Executivo na recepção e na tentativa de captação do investimento. A nossa perspectiva é completamente diferente. Qual é a vossa perspectiva? A ideia até pode ser a mesma. Eu acho que qualquer candidato à Câmara Municipal de Castelo de Paiva quer captar mais investimento. Só que não podemos estar à espera que ele apareça e caia do céu. Mas o que eu lhe falava é que o Dr. Gonçalo Rocha, sempre por aquilo que fez, transmitiu sempre apostar na indústria, não tanto até no turismo. E essa é a questão que eu lhe faço. Também seguia essa lógica. Entre o turismo ou a indústria. Se ele diz que tentou isso, falhou redondamente, porque nós não vimos melhorias nenhumas nessa matéria. Nós temos uma outra unidade que de facto, unidade industrial que de facto deu um salto grande em Castelo de Paiva, mas aquilo que nós sabemos, nós que vivemos em Castelo de Paiva, é que aquilo é fruto do trabalho das pessoas que lá estão, e não da iniciativa da Câmara. E a nível de turismo? A nível de turismo... houve alguma preocupação em passar essa mensagem? Mas o que é que o senhor apresentava? O que é que apresentava? Ia apostar no turismo? É que a minha questão é essa. Se ia apostar forte nesses dois temas, a indústria e o turismo. Ou se apostava mais numa ou se apostava menos outra? Não. Castelo de Paiva é um concelho um pouco sui generis. Eu não sei se o senhor se recorda que há uns anos falava-se de Castelo de Paiva, porque uma área dependia de Coimbra, outra área dependia de Aveiro, outra área dependia de Penafiel, outra área dependia do Porto. E Viseu também. E nós temos carências a muitos níveis. E eu poderia estar aqui a falar de todos
várias áreas de atuação da Câmara Municipal como prioridade. E não pode ser tudo ao mesmo tempo. Dessas duas que fala, são de facto prioridades dessas que eu colocaria a par uma das outras em primeiro lugar. A primeira, porque uma das nossas necessidades é conseguir fixar a juventude. E naturalmente que a juventude, se não tiver emprego, terá por necessidade, e eu sei que muitas vezes com tristeza, abandonar Castelo de Paiva, e abandonando para trabalhar, abandona para viver. Não é? Claro. Abandona no sentido de se tem que se deslocar para outros lados. Em termos de turismo, eu penso que foi um grande desastre. Isto porquê? Porque em termos de turismo, nós paivenses, nós Castelo de Paiva, temos o mais difícil já feito, que foi a natureza que já fez. E o aproveitamento que nós fizemos disso, para já, foi quase zero. E eu digo que foi quase zero porque também não posso ignorar aquilo que foi feito. O nosso projeto é um projeto com visão para a frente e a favor de Castelo de Paiva e dos paivenses e não contra ninguém. E eu não tenho essa visão de que não foi feito nada, estar sempre a dizer essas coisas. Mas a verdade é que o que foi feito, até o que foi feito, teve reflexos negativos. Eu não sei se recorda, aqui há algum tempo atrás, foi feito o anúncio dos passadiços do Paiva, com reportagens em canais de nível nacional, e eu que ando pelo Distrito de Aveiro por força do meu trabalho associativo, ouvi comentários muito negativos, porque as pessoas, quando ouviram falar passadiços do Douro, e tinham uma imagem tão positiva daquilo que foi os passadiços do Paiva, que foram feitos pelo município ao lado da Arouca, as expectativas eram... Vinham a Castelo de Paiva com uma expectativa elevada. E chegaram ali a Pé Dorido, basicamente, que era onde eles começavam, e aquilo tinha à volta de 300 metros de passadiço. E eu tive algum ou outro comentário de pessoas de fora que me comentaram aquilo de forma desagradável, porque de facto foi apresentado, se calhar com pouca circunstância, mais do que os próprios passadiços do Paiva em Arouca, e o resultado... Mas ainda não, portanto, a obra não está feita, nem está acabada? Não, de forma nenhuma. Aliás, ela foi parada porque, a par de outro tipo de trabalhos que este Executivo tem feito, o planeamento não parece ser o forte deste Executivo que está na Câmara Municipal. E a partir de certa altura, embora não fosse vontade da Câmara, a obra teve de parar porque não foi planeada e não podia ter seguimento. Pois. Doutor, a mobilidade é importante. É um concelho que realmente tem dificuldades e faltam 8 km de uma estrada do sul do concelho para ligar a variante, penso eu, a Santa Maria da Feira e depois o eterno IC35. Como é que vai lutar por esses, ou se concorda com essas obras, e como é que vai lutar para que elas sejam executadas finalmente? Nenhum paivense discorda da necessidade dessas obras, tanto a ligação a Penafiel como a Canedo A32. Isso é uma necessidade urgente nossa e lamentamos que sucessivos governos, independentemente do partido, o tenham prometido. Um deles até com alguma sustentação, porque veio a Castelo de Paiva, a uma unidade industrial, a 2 semanas das eleições, e disse que aquela obra já estava, na altura, no chamado PIDAC, e que era para avançar, e 2 meses a seguir às eleições, que esse partido venceu, a obra saiu do PIDAC, porque não havia dinheiro para fazer tudo, e então teve de ser feita uma seleção. Atualmente, aquilo que nós vemos é, outra vez, este tipo de promessas, tanto numa como noutra. Eu, muito honestamente, não sou daqueles críticos que vêm para as redes sociais e dizer isso é tudo o mesmo, sempre a mesma coisa, promessas e isso. Eu quero acreditar que seja desta vez, porque não me faz diferença que seja este governo socialista ou seja outro a seguir, de outra cor qualquer ou da mesma, que a faça. Para mim, o que nós temos é que ter a obra feita. Agora, aquilo que acho que falta e que porventura foi das coisas que mais me fez avançar, é que este Executivo, que tem pessoas que estavam na Câmara Municipal no mesmo Executivo, mas na oposição, quando estava lá o outro partido, chegou a fazer manifestações e a organizar excursões por causa da variante, das competências que retiraram ou queriam retirar ao Tribunal, das freguesias, e a partir do momento em que entra um partido
entrou para a Câmara Municipal e o Governo muda de cor para a sua própria cor, deixou de haver capacidade reivindicativa. Eu digo deixou de haver capacidade reivindicativa, mas não, se calhar não foi vontade. Nunca mais se ouviu, nem nunca mais se viu. Está a dizer isso porque se calhar está a fazer uma vontade ao Ministro? Como? O que está neste momento está a fazer uma vontade ao Ministro que é a mesma com a política do Eu Governo? não sei se está a fazer vontade ao Ministro, porque eu não sei qual é a vontade do Ministro. Gostava e espero que a vontade seja aquela que tem sido manifestada nos últimos tempos, que é a realização da obra. Até porque esse Ministro é um aveirense e não é que eles devam puxar mais para a terra deles que para os outros, mas sabe mais de perto do que qualquer outro Ministro. Foi ainda agora anunciado numa conferência de imprensa que dizem que vai ser executado em 2021, Penafiel-Rãs, e que o processo de Rãs até entre os rios, que é aquilo que vos interessa a vocês que estão de Paiva, que este ano ainda ia ser o planeamento. Acredita nisso? Eu gostava que isso fosse verdade. Não quero ser pessimista e não vou entrar nessa ideia de que é promessa eleitoral. É evidente que o contexto é este que é, e a promessa vem novamente, reiteradamente, mais nessa altura. Eles dizem mas que eu tem que espero acabar. mesmo que seja feito. O que eles argumentam é que o dinheiro tem que ser gasto até 2026. Coincidentemente ou não, é 2025 outra vez autárquicas. Sim, mas o facto do dinheiro ter que ser gasto não foi impedimento também no passado. Porque nós, em termos europeus, nós devolvemos ou deixamos de gastar muito dinheiro daquilo que são os fundos a que temos direito. E, portanto, não foi por falta de dinheiro no passado que a obra não foi feita. Terá sido por outra razão qualquer. Eu espero é que esta nova promessa seja uma realidade, porque é menos uma coisa que me preocupará depois como Presidente da Câmara e poderei virar as atenções para outras necessidades. Estamos a falar numa obra, de uma estrada, do IC35, que não só pode captar e mais da variante A222. E da A222, mas eu ia voltar aqui a IC35, porque estamos a falar do hospital que serve o Conselho, que é o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. Pois, mas a variante A222 serve a parte de baixo do Conselho por causa do Hospital São Sebastião em Santa Maria da Feira. Se entretanto, com essas dificuldades todas de mobilidade, tanto para Santa Maria da Feira como também para o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, se o que está a funcionar a nível de saúde em Castelo de Paiva é suficiente, e se, aproveitando também na área da saúde, se foi bem gerida esta parte da epidemia que aconteceu do Covid-19. Ora bem, eu não posso criticar muito o que foi feito, porque isto apanhou-nos a todos de surpresa e se calhar ninguém, nem nós próprios, estaríamos preparados para responder bem a uma pandemia destas que houve a última em que nenhum de nós era nascido. Depois as competências da Câmara Municipal também são um pouco limitadas. Agora, nós temos a sorte de ter já na nossa equipa e nas equipas até das freguesias, pessoas da área da saúde e respondendo à parte inicial da sua pergunta, a saúde em Castelo de Paiva não está bem. Aliás, eu voltei meio a falar com amigos, eu digo, nós em Castelo de Paiva temos tudo o que os outros não têm. Mas está a falar aqui de instalações físicas? Sim, nós temos tudo para termos felicidade a viver onde vivemos. A única coisa que temos longe de urgência é o hospital, seja o de Penafiel, seja o São Sebastião em Santa Maria da Feira, porque de facto é um concelho com um potencial enorme. E eu que vivo lá e que volta e meia tenho, ultimamente não, por razões que nós sabemos que estamos fechados, mas tenho visitas de pessoas de fora e as pessoas de facto ficam encantadas com aquilo que vem. A primeira impressão, ir a Castelo de Paiva é quase como ir ao fim do mundo, mas depois vem que de facto a distância é curta. Para nós que vivemos e trabalhamos dentro e fora de Castelo de Paiva, a distância já é apenas psicológica. Nós hoje, se quisermos ir a um shopping ou coisa do género, em pouco tempo estamos lá. Falta-nos, de facto, ter saúde próxima. E a saúde próxima para aquilo que são as urgências. Como eu estava a dizer, nós temos já uma boa equipa, um bom grupo de pessoas nas nossas equipas da área de saúde e que já fizeram chegar propostas muito interessantes para nós termos uma saúde de primeiro socorro melhor que aquela que temos atualmente. Temos 2 centros de saúde a fechar 3
a fechar... Falta a parte de urgência, não é? De noite. Sim, aquele atendimento mais premente, que estamos à espera da ambulância e isso, e para depois, em situações mais graves, em que o tempo pode salvar uma vida, enquanto chegamos a Penafiel ou a Santa Maria da Feira, pode fazer toda a diferença. Pode ser fatal. E nós temos, as ideias que foram transmitidas por pessoas da nossa equipa da área da saúde, é que nós temos condições e capacidade para ter um melhor serviço de saúde nesse aspecto. E quais serão essas ideias? Quer partilhar connosco? Para já não. Mas posso dizer que não tem necessariamente que ser pela via do serviço público. Portanto, captação de privados para o Conselho, é isso? Ou não. É uma das... Ou não, porque, como lhe disse, nós temos muita gente em Castelo de Paiva a trabalhar na área da saúde. E eu tenho a sorte de várias delas fazerem parte das nossas equipas. E não tem necessariamente que ser pessoas de fora a vir trabalhar para Castelo de Paiva. Mas pronto, o que era interessante nós sabermos quais eram as suas propostas, não é? Não, ouça, eu não levo a mal a pergunta, eu compreendo essa, como se calhar outras que virão, mas nós temos uma estrutura montada e uma estratégia definida. E eu respeito. E, obrigado, cada coisa a seu tempo. Para isso, há heróis, que são as corporações de bombeiros voluntários de Castelo de Paiva. Acha que está a ser bem apoiada pelo município? Vai mudar? Que tem ideias para a cooperação? Eu tenho. O senhor já fez a pergunta quase com o pedido de resposta. Os bombeiros voluntários de Castelo de Paiva sentem que não estão a ser devidamente valorizados. E eu, de facto, o que vejo, e sei porque é a realidade, é que bater palmas ou dizer que são os heróis, e isso na altura dos incêndios, é bonito, mas é muito pouco. E eu posso lhe dizer que já tive, neste pouco tempo em que estamos a trabalhar, já tive 2 reuniões, tanto com a direção como com o comando dos bombeiros. Consegui conferir essa realidade que conheço, não é? Embora um pouco mais ao pormenor, e transmiti aquilo que eram as nossas ideias para essa área, não só dos bombeiros, como da proteção civil. Porque, começando pela parte dos bombeiros, eu acho que nós, município, e um município como o nosso, da região onde está, eles têm que ser incentivados. E os incentivados não é só bater palmas. As pessoas têm que sentir que, de facto, sentir em termos práticos algum incentivo. Eu apresentei, na primeira dessas reuniões, vários exemplos daquilo que podem vir a ser os incentivos, naturalmente sem certeza nenhuma. Primeiro, porque não sei o estado em que vamos encontrar a Câmara Municipal, isso será uma coisa que se verá na altura própria, em termos financeiros. Vai fazer uma auditoria? Quando chegar vai fazer uma auditoria? Eu acho que isso é uma necessidade. É uma necessidade, não é para fazer qualquer caça às bruxas, é para que fique definido o ponto onde vamos tomar conta dos destinos da autarquia e saber ao certo de que ponto é que partirmos. Não é? Depois, por outro lado, também é preciso perceber, em concreto, quando chegarmos ao poder na Câmara Municipal, a abrangência desta e daquela medida, porque nós podemos optar por uma medida, não vou dizer aqui nenhuma, até porque outros municípios já as têm, nós não estamos a inventar nada, nós só queremos é que os nossos bombeiros em Castelo de Paiva tenham os mesmos direitos que alguns de fora já têm. Está a falar, por exemplo, aqui ao lado em Penafiel? Em Penafiel, por exemplo, mas não só. E nós temos que perceber qual é o impacto, para além daquilo já disse, o impacto financeiro, qual é o impacto também nos bombeiros. Porque das medidas que outros municípios já tomaram, elas não se aplicam a todos os bombeiros. Nós temos bombeiros solteiros, temos bombeiros casados, temos bombeiros sem casa, temos bombeiros com casa arrendada, temos bombeiros com casa própria. Portanto, temos alguns que não pagam água, não pagam luz, por causa dessas circunstâncias, e temos que perceber ao certo qual o impacto que aquilo vai ter na própria corporação, para aquilo que seja uma boa medida, depois vá levar um tratamento igual ou desigual em relação à própria corporação. Isso é uma avaliação que terá que ser feita depois em conjunto com a própria entidade. Agora, aquilo também que me preocupou muito na conversa que tive com o comando e com a direção foi a parte da proteção civil. Porque aquilo que nós percebemos é que a proteção civil, sendo uma das maiores responsabilidades da Câmara Municipal, tem passado um pouco por aquilo, assim, usando uma expressão mais simples, quando há um problema chamem os bombeiros. Quando a responsabilidade... não há prevenção, é isso?
Que a prevenção está ok. Eu não ia tanto a isso. Não ia tanto a isso. Mas eu ia há por uma acaso espécie... perguntar isso, porque estamos a falar num concelho que já foi fastigado pelos incêndios, Sim. não há muitos anos. 2017. E se sente que aquilo houve alguma mudança, se houve algum esforço para que não voltasse a acontecer? Não houve. Em termos de autarquia, não houve. Em termos da corporação, houve. Não só em termos desse grande incêndio que houve em 2017, que foi mais florestal, digamos assim, mas principalmente em razão também daquilo que houve na zona industrial de Felgueiras, em Sobrado, como foi na altura até justificado, penso, pelo Presidente ou pelo Comandante dos Bombeiros, Castelo de Paiva já começa a ter alguma urbanidade, digamos assim, principalmente na sede do Concelho, em termos de edifícios em altura e dessas zonas industriais, e adquiriram ainda há um pouco tempo uma viatura com uma autoescada que, como dizíamos há bocadinho, pode fazer a diferença num incêndio urbano. Exato. E isso sei eu, de fonte própria dos intervenientes, que não teve nada a ver com a iniciativa da Câmara Municipal. Eu não sei se a Câmara Municipal vai apoiar, se não, isso... Mas foi da sociedade civil, foi isso? Foi da sociedade civil, no caso concreto, e da corporação, que sentiu a necessidade e teve que se mexer. E eles fazem isso por nós e para nós. E nós não podemos ignorar isso. A educação está a ser bem gerida? Quais são as suas propostas? Também dei uma proposta que essa será um pouco mais arrojada e não lhe queria também dar aqui em primeira mão. Acho que vamos ter que voltar a fazer outra entrevista. Lamento, mas tenho 2 pessoas na área da educação e disto dentro do que são as competências que o município pode ter. Porque a educação também, claro, não sabemos, a Câmara Municipal não é dona e senhora, nem pouco mais ou menos, em matéria de educação. Mas temos uma proposta muito, muito séria e já fundamentada. Pronto, e agora para não o deixar muito triste, na área do ensino profissional, muito bem, que não sendo uma impossibilidade, se calhar por sorte, pelas pessoas que eu consegui juntar ligadas a essa área, não sendo uma tarefa que passou a ser fácil, passou a ser menos difícil daquilo que eu pensava inicialmente. Doutor, já falou da educação, já falamos quase um pouco tudo, vamos à urbanidade, concorda com aquele Largo da Conde? Acha que aquilo foi bem feito? A vila precisava de se refrescar dessa forma? Olha, os gostos não se discutem e no final daquela obra, como agora, vai haver gente que vai gostar e vai haver gente que não vai gostar. A opinião do Ricardo Jorge, e que sei que é de muita gente em Castelo de Paiva, é que nós destruímos o Largo do Conde para lhe dar outra cara. E principalmente destruímos a identidade. Castelo de Paiva é um concelho que não é só o Largo do Conde, mas para todos é a nossa sala de visita. E eu acho que nós perdemos a identidade, um povo sem identidade. Mas quando fala de identidade, está a falar na urbanidade, naquilo que estava a dizer, o Largo do Conde, agora quando acabar a obra, não vai ser o mesmo. Ponto final. Aquilo não foi a retocar, ou mudar, ou alterar, ou melhorar. Foi pura e simplesmente mudar na totalidade. A única coisa que vai ficar de pé, no mesmo sítio, vai ser a estátua do Conde. Porque até o próprio cruzeiro da igreja, parece que houve ali problemas que não foram acautelados e já foram retiradas umas pedras. Estamos a falar de um cruzeiro que já tem centenas de anos. Sim, é uma marca daquele largo. Mas para mim, mais do que isso, foi a própria identidade que nós perdemos. Houve uma polémica muito grande nessa matéria em relação às tílias, que não se pôde fazer nada. Nós soubemos a meio da tarde, fim da tarde, nas redes sociais, que havia a necessidade de cortar as tílias por razões de segurança. Eu fiquei extremamente preocupado com aquilo, porque já tinham sido cortado algumas, poucas. Discutimos até entre nós, nesse fim de tarde, o que é que poderíamos fazer para evitar aquilo, só que às 8h30 da manhã, quando eu cheguei ao centro de Castelo de Paiva, que é um trabalho, já andavam os senhores com motosserras a cortar. E aquilo que nós vimos com os nossos olhos, e que depois foi publicado nas redes sociais, é que de facto elas não estavam a cair.
Havia árvores maiores e Que menores. foi uma opção. É isso Foi que uma está a dizer. opção. E foi pena que esse tipo de matérias não deviam de ser de decisão por toda a legitimidade que quem está no poder tem, e foi a legitimidade dada por nós, eleitores, não é? E eu não ponho isso em causa. Acho que há certo tipo de decisões que nós não devemos ter esse poder de ir tão longe. Nós, porventura, somos o extremo dos suíços. Os suíços, por qualquer coisa, fazem o referendo. Exato. E nós achamos que o referendo é uma coisa que dar importância demais às pessoas. E eu acho que numa matéria daquelas devia ter havido uma maior discussão, toda a gente devia saber. Foi feita uma apresentação, é verdade, mas foi aquela apresentação formal que se faz num dia à tarde ou de manhã no espaço de conselho, em que só lá vai quem pode, quem minimamente está interessado nestas coisas da política também, mas o povo em geral, no seu global, não fazia a mínima ideia do que é que ia acontecer ali. E então esse desastre com as árvores deixou muita gente... Mas houve uma apresentação do projeto. Houve. E nessa apresentação estavam as árvores, por exemplo. Eu não estive nessa apresentação. Há duas versões da história. Tanto que agora a Câmara Municipal também já lançou um concurso para comprar árvores para o Lar do Conde. Eu não sei como, porque eu vi a obra que andaram a fazer. Eu não posso falar como especialista porque não sou, mas vi. E depois ouvi um engenheiro da parte agrícola que deu uma entrevista larga a um órgão de comunicação social em Castelo de Paiva a explicar como é que nós nunca mais tínhamos futuro naquele largo, ou seja, como é que as árvores não iam ter futuro. E eu associo o conhecimento que ele transmitiu nessa entrevista àquilo que eu vi, que foi de facto colocar uma quantidade enorme de betão em todo aquele largo, que agora, pronto, por aquilo que o senhor disse e eu acredito, as próprias árvores, se forem lá colocadas, não terão capacidade para crescer e desenvolver-se em condições normais. Falta terra, faltará tudo, se calhar, não é? Assim, Tâmega e Sousa, há pouco tempo apostou nos transportes públicos, que para apoiar a região tem até um projeto piloto em Sinfãs, penso eu, com um transporte de proximidade, onde as pessoas podem chamar o transporte. Castelo de Paiva está bem entregue, os transportes públicos, há transportes públicos. Castelo de Paiva, se calhar, não se pode comparar a outro concelho aqui da área de Val de Sousa. Nós temos freguesias muito rurais e com localidades muito dispersas. E, portanto, o transporte público, nesse sentido que está a falar, se calhar não é uma solução para Castelo de Paiva. Como estão a fazer em Sinfãs? Agora, por exemplo, eu posso lhe dizer que o Executivo, que tem liderado a Câmara nestes últimos anos, aliou-se sequer da preocupação, dessa sua preocupação que está aqui distante de Castelo de Paiva e que agora faz-me essa pergunta porque um município vizinho o fez. E mesmo nessa matéria foi preciso a sociedade civil se mexer para que hoje, e há alguns anos esta parte, haja um transporte público de Castelo de Paiva direto na direção de Vila Nova de Gaia e Porto. Porque nós temos muita gente que trabalha fora e das duas uma, ou ia por transporte próprio. Nós atualmente já não temos as barcas que haviam antigamente, que era dos mineiros, que era uma na zona de Pedroído. Eu próprio beneficiei muito disso quando estudava, porque levantava-me cedo, 6 às vezes até antes da manhã, porque tinha que vir a correr para Pedroído e nos dias em que era mais cedo para a barca dos mineiros, para atravessar o rio, para aproveitar o transporte da Gondomarense. Sim, do outro lado. Do outro lado. E nós, se atualmente temos um transporte desse, que é uma mais-valia frutíssima, em Castelo de Paiva, na saída para a zona de baixo, digo Gaia, Porto, foi graças ao movimento da própria população. A Câmara Municipal não mexeu, não teve a iniciativa e foram as pessoas que se mexeram. Hoje em dia aquilo era uma mais-valia, aquilo era uma ideia que dizia-se que não tinha pernas para andar, que não valia a pena e começou com um autocarro, agora tem mais que um e é uma mais-valia tremenda. Mas quer que o Ricardo, quando se ganhar, for Presidente de Câmara, qual é a solução que vai fazer para haver mais transportes públicos e resolver esse problema de distanciamento das freguesias mais distantes?
Nessas freguesias mais distantes vai ser muito difícil nós termos uma solução de transporte público. É uma atividade como outra qualquer que tem que ter rentabilidade, não é? O município não tem, principalmente o nosso, não tem dinheiro para tudo e vai ser muito difícil. Mas a CIM não poderá ser um forte parceiro? A CIM pode e é com certeza. Porque um projeto que é liderado pela CIM e é aplicado nos concelhos, é aplicado noutros. Aliás, como já foram outro tipo de projetos noutras áreas. As feiras, os eventos estão parados. Quando for Presidente de Câmara, vai trazer alternativas para os eventos, para as feiras como a Vinho Verde, que é uma marca de Castelo de Paiva, e também a parte cultural. O que é que pensa sobre isso, sobre esse tema, e o que é que pensa quais são as suas propostas? Também temos gente, felizmente... Não vai dizer que não digo. Não, a minha preocupação, eu posso lhe dizer, nós, o evento que se calhar é mais marcante em Castelo de Paiva, para além do São João, é de facto a Feira do Vinho Verde, que não é uma ideia, digamos, deste executivo, é do anterior, mas que este bem entendeu manter. E aquilo é um evento que tinha a sua característica, a sua identidade própria, e muito por força que a ganhou, mas muito por força do sítio onde era realizado, que era precisamente no Largo do Conde. Eu, neste momento, aquilo que nós falamos, quando falamos entre nós de eventos e cultura, isso, do que seja a nossa iniciativa, nós vemos quase como uma impossibilidade de realizar a Feira do Vinho Verde naquele sítio. Mas porquê? Eu não sei se alguma vez foi à Feira do Vinho Verde. Foi uma vez, mas não tenho a percepção que o Dr. Ricardo tem. Pronto, a Feira do Vinho Verde era feita ali numa forma, pronto, na forma circular do próprio largo e da própria estrada. Era a forma que condicionava toda a organização dos expositores, que neste momento não vai ser possível. E por outro lado, o que estão a fazer agora lá, e às vezes até o que as pessoas comentam até em tom de brincadeira, mas com toda a verdade, é que a colocação daquele granito branco não será muito receptivo para uma feira de vinho verde, como o seu sorriso já está a indicar. Temos muita pena. Mas também pode lavar. Pode-se lavar. Pode. Mas muito honestamente eu não vejo, a obra não está concluída, mas gostava muito de lhe dizer que um dia mais tarde tínhamos condições para fazer uma feira de vinho verde ali. Nas condições anteriores será impossível. E até gostava muito de lhe dizer que até era melhor para fazer a Feira do Vinho Verde. Aquilo que é a nossa percepção neste momento é precisamente o contrário. É que muito dificilmente a vamos poder fazer lá, pelo menos com a mesma identidade, está fora de questão, e a possibilidade de a fazer, teremos que esperar para ver. Mas as perspectivas são um pouco pessimistas. A nível de cultura, tem propostas que quer partilhar connosco? Acha que também está no bom caminho? Que a Câmara tem feito um bom trabalho? Não está no bom caminho, perdão, mas tem sido feito alguma coisa, naturalmente, em termos de cultura. A cultura é uma área muito específica em municípios pequenos como o nosso, porque a cultura, nem todas as pessoas vão ao teatro, vão ao cinema, ou gostam de ir a uma peça disto ou daquilo. E então em municípios pequenos essa atratividade é muito menor. Eu posso lhe dizer que nós já no passado já tivemos vários grupos de teatro e o sucesso e o futuro, ou seja, a adesão a este tipo de iniciativas é muito relativo. Aquilo que nós vamos tentar fazer é tentar ir por um caminho se calhar ligeiramente diferente e agregador, porque o Conselho não é assim tão grande, agregador das pessoas que gostam dessa matéria e tentar fazer iniciativas mais cativadoras. Para além disso, dessas iniciativas que estava a falar, nós somos um concelho em que a cultura tem raízes já centenárias, porque a cultura não é só teatro, não é só peças desse género, também é música, também é folclore,
e nós temos vários grupos folclóricos que nos representam pelo país e estrangeiro. Temos várias bandas de música e muito boas em termos nacionais Couto também. Mineiro, Couto Mineiro. Sim, temos Couto Mineiro, temos bairros, temos fornos. Nós somos uma terra com gente muito válida. Aliás, já que fala em bandas, em bandas de nível nacional, como são a GNR, militar e isso, há muitos paivenses. E temos paivenses também que tiveram que, depois de aprender, e que queriam seguir, vá lá, essa paixão, tiveram que seguir outro caminho para outras terras, e temos paivenses de sucesso fora de Castelo de Paiva na área da música. Bem, Dr. Ricardo, estamos quase a terminar, mas como disse há pouco, já têm as equipas todas fechadas para as juntas de freguesias. A lista está completa também? Eu não disse isso. Não? Eu disse que tínhamos as candidaturas. As candidaturas, sim. É isso. Mas, fechadas, faltará fechar uma ou outra, mas nada de preocupante nesta altura. Aliás, acho que, por aquilo que percebo do que é o movimento, vá lá, das candidaturas, acho que estamos muito bem. Mas é uma matéria que há algum tempo esta parte nos deixou de preocupar, porque um movimento independente como o nosso, que não pode andar por aí a apelar ao amor da bandeira de um partido, pronto, teria por natureza mais dificuldade em cativar as pessoas para um projeto destes, e felizmente isso correu-nos bastante bem. E com a adesão das pessoas que tivemos, pronto, não... Mas a lista à Câmara Municipal está definida. A lista à Câmara Municipal está. A Assembleia também? Também. Paulo Teixeira, candidato? Nós, neste momento, apresentámos oficialmente uma candidatura, que foi a minha. Se o senhor andar para o Castelo de Paiva, vão-lhe dizer que este ou aquele são candidatos à Assembleia, à freguesia ou àquela freguesia. Não leva mal, pronto, o senhor sabe, para me fazer essa pergunta, também sabe que ele é uma das pessoas que faz parte da nossa estrutura, do nosso apoio. Isso é público, não é? É público, ele próprio nas redes sociais já deu a entender que tem de dar apoio ao Dr. Ricardo. Sim, mas nunca disse que ia ser o candidato à Assembleia Municipal. Pronto, isto está tudo definido, posso-lhe dizer que está definida a candidatura à Assembleia Municipal, mas eu queria que fossem os paivenses a saber da boca da própria pessoa, quando fossem lançadas as candidaturas, muito embora, como lhe digo, é voz corrente a Castelo de Paiva quem é o nosso candidato aqui e ali, para além de mim, que fui o único que oficialmente e publicamente já tive uma apresentação. Muito bem, estamos a falar que é um ano atípico, ainda não sabemos se poderá haver comícios ou não das autarquias, portanto nem data ainda é a peso definido, apontava-se para 26 de setembro as eleições autárquicas. Como é que o Dr. Ricardo, e também depois terei que perguntar aos outros candidatos, como é que vão fazer a sua campanha, como é que vão conseguir passar a mensagem nos tempos destes, de pandemia do Covid? Olha, essa é uma das vantagens dos concelhos pequenos. É que nós, este tipo de atividades que referiu, comícios e sessões de esclarecimento, se for como estamos agora, podem ter de facto muitas limitações. Só que nós temos muitas formas de fazer campanha. A primeira, e que cada vez mais é usada, as redes sociais, que são uma fonte fortíssima de divulgação daquilo que são as nossas candidaturas e as nossas ideias e os nossos projetos. Aí, como eu dizia, nós temos a vantagem de sermos pequenos. Temos possibilidade de andar pelo Conselho e ter a capacidade de, até lá, se for no dia 26, como diz, é o primeiro dia possível, porque as eleições são marcadas por lei a partir de 24 de setembro até ao início de outubro. Se for 26, é de facto na primeira oportunidade, ou seja, no primeiro domingo. Nós até lá teremos tempo de, porventura, não estar com todos os paivenses, mas pelo menos não deixar nada para trás, ou seja, nenhum lugar, seja ele mais distante ou mais próximo, vai ficar sem uma visita nossa e sem informação de tudo aquilo que nós temos para dizer aos paivenses sobre o nosso projeto. Dr. Ricardo, deixo-lhe 30 segundos se quiser passar uma mensagem, estamos mesmo no final, dou-lhe a oportunidade de passar uma mensagem aos paivenses para que votem em si ou para que estejam atentos à sua candidatura. Bem, a votar nós ainda não podemos fazer apelo ao voto. Naturalmente que aquilo que eu digo aos paivenses, a Câmara é aquela, aquilo que eu digo aos paivenses é que aquilo que foi a nossa ideia inicial de criar um movimento da sociedade civil para nos candidatarmos à Câmara
e às outras autarquias, à Assembleia Municipal e às freguesias, foi um objetivo até agora conseguido. Conseguimos, de facto, mobilizar a sociedade civil, pessoas com partido, sem partido, de vários partidos, e quando conhecerem as nossas listas, se calhar com algumas surpresas de pessoas que se calhar nunca pensaram ver nas lides autárquicas, elas próprias ficaram surpreendidas com o nosso convite, mas sentiram-se de facto atraídas por este movimento e pelas ideias que nós trazemos novas e alternativas para governar a Câmara Municipal. Espero que depois, quando conheçam todo o nosso programa em todas as áreas, reconheçam nas nossas equipas capacidade para governar os destinos da Câmara, da Assembleia e das freguesias e depois o voto será consciente, cada um votará por si, é isso que nós esperamos. Estas têm que ser umas eleições sem medo e também é por aí que nós queremos fazer a diferença. Ricardo, foi um gosto enorme estar aqui no Estúdio Novo Canal. Nós com certeza que vamos acompanhar as suas iniciativas, possivelmente não todas, mas haverá aqui uma ligação à vossa comunicação, com certeza que nos vamos encontrar aí na rua e agradeço-te mais uma vez estar aqui. Pronto, olha, eu queria também não terminar sem agradecer esta oportunidade, porque também é uma oportunidade que nos dá de passar a nossa mensagem e felicidades para o vosso projeto. Muito obrigado. Foi a entrevista com o Dr. Ricardo Jorge, candidato independente à Câmara Municipal de Castelo de Paiva. Já sabe que vamos fazer a ronda pelos candidatos na região. Pode ver e rever em novanoticias.pt. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.